Sabe aqueles momentos em que o noticiário não apenas informa, mas literalmente acende um alerta vermelho de urgência? Pois é. Hoje, nossa análise foca numa movimentação de altíssimo risco no setor de saúde. É uma daquelas situações raras onde o relógio corre, cada segundo conta e as decisões tomadas em escritórios batem direto na vida das pessoas na ponta da linha. Estamos falando de uma determinação regulatória pesadíssima que colocou duas gigantes do mercado frente a frente num verdadeiro teste contra o tempo. É um cenário complexo, claro, que mostra como a burocracia precisa, às vezes, abrir espaço na marra para a urgência vital. Certo, vamos mergulhar nisso. A manchete de última hora, tirada diretamente da seção de economia do Jornal Extra, é bem direta. A ANS dá prazo de 48 horas para a Unimed garantir assistência a pacientes da Oncoclínicas. Ter a exata dimensão dessas palavras é fundamental. Não se trata de uma recomendação amigável ou de um debate de mercado. É uma ordem explícita. O peso dessa única frase muda completamente toda a dinâmica do jogo entre as empresas. Ponto número 1. O ultimato da ANS. O que chama a atenção logo de cara é o peso de quem está dando a ordem. A Agência Nacional de Saúde Suplementar entrou em cena não para mediar o conflito, mas para impor a regra de forma definitiva e garantir que a engrenagem do atendimento não pare. Então, o ponto crucial é entender como essa manchete se divide nas suas partes essenciais. Primeiro, a gente tem o regulador, a ANS, agindo como o árbitro inquestionável da história. Depois, a ação exigida, que é simplesmente garantir a assistência. O regulador não quer saber de promessas para o futuro, a exigência é para agora. E por fim, a fonte. A notícia saiu na seção de economia. E isso é fascinante, porque mostra que, por mais que o foco seja atendimento médico, as raízes de todo esse embate são profundamente financeiras. É um choque de interesses corporativos que acabou transbordando direto para as alas de tratamento. Parte 2. O prazo de 48 horas. E é aqui que a tensão vai lá para o alto. Processos corporativos normalmente se arrastam por meses, mas essa ordem específica rompe violentamente com qualquer tradição de lentidão. Ela exige uma resolução ágil, imediata e sem margem para atrasos. E isso ilustra brilhantemente a urgência imensa da situação. 48 horas. Gente, no mundo corporativo, 48 horas mal dão para agendar uma reunião extraordinária, não é mesmo? Mas aqui é o prazo limite exato e inegociável para resolver uma crise gigante. Em apenas 2 dias, um impasse que ameaçava paralisar uma cadeia de atendimento inteira precisa ser obrigatoriamente solucionado. Tópico 3. Foco nos pacientes. Afinal, quem está no centro dessa corrida contra o tempo? A resposta está logo ali no fim da manchete. O objetivo principal é proteger o elo mais vulnerável dessa operação toda. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática. De um lado da equação, o lado A, a gente tem a Unimed, a operadora que administra e custeia os tratamentos. Do outro, o lado B, a Oncoclínicas, que é quem efetivamente executa o cuidado. A intervenção impositiva da ANS funciona basicamente como uma ponte de emergência jogada no meio do abismo que se abriu entre as duas partes. A assistência médica crítica simplesmente precisa fluir, sem interrupções, da fonte pagadora para as clínicas de tratamento. O recado é muito claro: resolvam o embate financeiro nos tribunais, mas deixem isso longe das macas e dos consultórios. E tudo isso desenha um cenário de expectativa altíssima para o mercado. A pergunta provocativa que fica no ar e que com certeza vai ditar os próximos passos de toda essa história é: o que exatamente acontece quando o último segundo desse prazo de 48 horas se esgotar? As garantias de atendimento vão ser plenamente restabelecidas ou a gente vai ver o Estado aplicando sanções super severas? E mais, será que esse caso abre um precedente definitivo sobre como as brigas comerciais entre operadoras e hospitais serão tratadas daqui para frente? É, sem dúvida nenhuma, um desfecho que vale a pena a gente continuar acompanhando de muito perto.